Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a esta casa e é com muita alegria que nós recebemos todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, vocês que estão aqui presentes e aqueles outros, nossos irmãos, as nossas irmãs, que nos acompanham através da internet, pelo Facebook do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Hoje nós não estaremos fazendo a transmissão direto pelo YouTube, mas teremos posteriormente a palestra no YouTube, através da USE Intermunicipal de Bebedouro. Mas, ao vivo, estamos aqui através do Facebook da nossa casa, tá bom? Como nós falamos, nós estamos dando as boas-vindas hoje e fazemos questão de darmos também as boas-vindas no próximo domingo. No dia 6 de agosto, nós estaremos comemorando a casa, o Centro Espírita do Calvário ao Céu, aqui da cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Estará completando 115 anos. E costumamos dizer que a casa não são os tijolos, as paredes, o teto, a casa somos nós. Então nós estamos fazendo esse convite. E por favor, convidem também os parentes, os amigos, aquelas pessoas que acompanharam, tem simpatia pela casa, aquelas pessoas que em algum momento já esteve aqui, certamente será bem-vinda. Por favor, quando nós fazemos aniversário em nossa casa, no nosso lar, nós preparamos a festa e convidamos as pessoas, né? E lógico, a nossa intenção é que todos aqueles que são convidados venham até a nossa casa. Então nós estamos fazendo esse convite para vocês e estendam esse convite para as outras pessoas, amigos, familiares, né, que venham no próximo domingo, no dia 6 de agosto, comemorando os 115 anos do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Às 9 horas da manhã, nós teremos a palestra do Dr. Aguinaldo Vasconcelos, da cidade de São José do Rio Preto, às 9 horas. Às 19h30, este horário, nós teremos nosso querido Dorvanil, estará lançando o seu livro, O Berço Quebrado, né, Dorvanil? E quem tiver curiosidade em saber o porquê do título, ou o que aconteceu com esse berço, né, o Dorvanil estará aqui nos falando quem quebrou, né? Então o Dorvanil estará nos falando no próximo domingo, e será também o lançamento do seu livro, com este título, né, O Berço Quebrado. Então, às 19h30, em comemoração aos 115 anos da nossa casa, estaremos tendo aí esse nosso patrimônio. Dorvanil Ferreira Cardoso estará aqui lançando o seu livro, dando autógrafo e também nos falando certamente da sua trajetória, do porquê do livro e a forma como foi escrito, né? Então nós fazemos esse convite para todos vocês no próximo domingo, às 19h30, em comemoração aos 115 anos. E também no dia 24 de agosto, ainda em comemoração ao aniversário da casa, que é no mês de agosto, né, nós teremos Adeilson, vamos confirmar aqui, Adeilson Salles, da cidade de Santos, com o tema A Influência do Pensamento na Saúde Humana. Na verdade, o Adeilson Salles é uma pessoa muito conhecida do meio espírita, com muitas palestras, muitos livros, também voltado aos jovens e, logicamente, aos adultos, a todos nós. Então nós fazemos esse convite também para o dia 24 de agosto, que cai numa quinta-feira, tá bom? Não será no domingo, né? Numa quinta-feira, mas que também, mais uma vez, pedimos a presença de todos vocês. Lembrando que a nossa casa, para aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez ou estão nos assistindo pelo pelo Facebook, é que nós temos atividade no domingo de manhã, palestra pública às 9 horas, no domingo às 19h30, na segunda-feira, na terça e na quarta, todos esses dias às 20 horas. A diferença é que no domingo, segunda e terça, nós temos os palestrantes convidados. E na quarta-feira, nós temos, no caso aqui, a pessoa que está sempre nos auxiliando na transmissão, o Gilberto Rustice, na quarta. Então todas as quartas ele tem aqui como profissão, ele é psicólogo formado, prestou serviços, né, no caso dos Estados Unidos há muito tempo, está aqui no nosso convívio novamente, em algum momento volta para lá, mas o fato é que é uma pessoa capacitada profissionalmente e também doutrinariamente, porque no caso ele sempre nos acompanhou, né, dentro da doutrina. Então nós fazemos um convite que as pessoas que quiserem vir às quartas-feiras,
Ele está aqui todas as quartas para receber, no caso de vocês, tá bom? Então, feitos os convites e dados os recados, nós vamos nos prepararmos para os trabalhos da noite, para a palestra da noite. Como nós fazemos normalmente, nós pedimos que todos se ajeitem nas suas poltronas, se tranquilizem e elevem o pensamento até o alto. Porque quando nós oramos pensando em Jesus, nosso Mestre amado, certamente nos sentimos bem. Na verdade, a ambiência da casa já estava sendo preparada pela nossa equipe espiritual, que está aqui todos os domingos e todas as vezes que temos atividades. E é necessário essa ambiência para que tenhamos paz, tranquilidade, calma, para absorvermos aquilo que nos for passado, para entendermos aquilo que com tanto carinho foi preparado. Em algum outro momento, nós praticarmos. E ao mesmo tempo, Senhor, a nossa gratidão por aqui estarmos, a nossa gratidão por aprendermos, mas sobretudo a nossa gratidão por entender que essa doutrina maravilhosa que nos é apresentada faz com que tenhamos a capacidade de distinguir o bem e o mal, trazer em nossos corações aquele amor tão necessário que o Cristo nos passou, e nós, com muita dificuldade, ainda estamos tentando aprender. Mas que bom, estamos no caminho certo, estamos naquele caminho que Ele nos ensinou, nos falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Certamente, quando assim trilharmos, estaremos entendendo o porquê da nossa vida através das suas verdades. E com esse pensamento, com esse entendimento, todos os nossos problemas ainda continuarão, mas serão mais solucionáveis, porque temos a certeza de que nunca estamos sós. Sempre tem alguém nos auxiliando ao nosso lado, sempre tem alguém nos colocando a mão à disposição, sempre temos a espiritualidade trabalhando por todos nós. E quando assim entendemos, quando assim acreditamos, certamente estamos no caminho correto. Então te pedimos, Senhor, uma bênção por todos nós que estamos aqui, por aqueles nossos irmãos, irmãs que estão nos acompanhando através da internet, e principalmente pelo nosso irmão Paulinho, que estará nos passando aqui a sua palestra, e que tenhamos condições, Senhor, de entender tudo aquilo que for passado e, consequentemente, praticá-lo no momento correto. Obrigado, Senhor, e te pedimos sempre, esteja conosco hoje, neste momento de oração, de palestra, de tranquilidade, e principalmente esteja conosco naqueles momentos de dificuldades que todos nós temos, mas que certamente todos venceremos, porque sabemos que quando Tu está ao nosso lado, temos muito mais força, e certamente, Senhor, a nossa crença e a nossa fé sempre prevalece. Te pedimos, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, convidamos o Paulinho para nos falar. Boa noite, amigos, e boa noite aos amigos que nos acompanham pela internet, pelo Facebook. Sempre uma alegria muito grande retornar à Casa Espírita. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva a todos em sua santa paz e nos inspire sempre para que nos fortaleçamos a cada dia no conhecimento, no estudo do Evangelho, e assim busquemos a cada dia uma vida mais voltada para as leis divinas, para a nossa felicidade verdadeira. Tem uma frase que diz que Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. E a gente poderia perguntar, será que a palavra melhor não seria pessoas? Deus ajuda as pessoas através das próprias pessoas? Não. Criaturas está correto, porque Deus
conta com todos os seres da criação. Não só os humanos, como também os nossos irmãos, os animais. Quem de nós nunca foi ajudado por um animal? Pensemos naqueles dias de dor, de tristeza, de angústia. Quem nunca percebeu o olhar de ternura, o amor que os animais nos transmitem, nos ajudando a recuperar o bom humor, o bom ânimo, não é? Então, Deus nos ajuda sempre. Cada um de nós nos ajudamos uns aos outros. Deus nos oferece inúmeras oportunidades de auxílio a todo instante. Mas existe uma ajuda muito especial na nossa vida. E nós, muitas vezes, esquecemos dela. Às vezes, nem nos lembramos. Às vezes, desperdiçamos as oportunidades. Eu estou me referindo à ajuda dos anjos guardiães, ou anjos guardiões. As duas formas estão corretas. E para a gente iniciar a nossa reflexão sobre esse tema, os anjos guardiães, eu me recordei de uma história narrada por Humberto de Campos, com a psicografia do Chico, que está no livro Reportagens de Além Túmulo, que ele intitulou Espíritos Protetores. Eu vou narrar aqui com as minhas palavras. Diz Humberto de Campos que uma elevada entidade do mundo espiritual, de nome Jehu, recebeu a autorização para mais uma tarefa de ser o anjo guardião de uma pessoa que reencarnaria em breve. Esse reencarnante teria o nome Laio, e Laio era filho espiritual de Jehu, o anjo guardião. Já havia convivido com ele em outras oportunidades, em existências passadas, e Jehu nutria um imenso carinho, um imenso amor por Laio. Mas Jehu, como sempre acontece nessas tarefas, foi advertido pelas altas esferas que ele deveria inspirar, auxiliar, proteger, guardar, mas nunca retirar Laio das suas experiências próprias. É o livre-arbítrio. Aqui um ponto importante para a gente pensar. O anjo guardião que todos nós temos, que nos ampara, que nos protege, que nos inspira, que nos auxilia, ele vai se dedicar ao máximo para nos oferecer sempre o melhor, mas ele vai respeitar a nossa escolha final. É da lei de Deus que nós não tenhamos violado a nossa consciência, nós escolhemos. Então esses amigos tão amorosos vão lastimar muitas vezes, mas vão respeitar as nossas escolhas. Então Jehu agradeceu a oportunidade, a tarefa que ele foi incumbido, que para ele era muito prazerosa, e ainda que sabendo que Laio havia errado muito em existência passada. O seu protegido voltava à carne com promessas de soerguimento, na expectativa de que ele alcançasse condição melhor nessa próxima oportunidade, porque ele havia desperdiçado a última reencarnação devido à sua invigilância, aos seus desvios morais. Então Jehu, o anjo guardião, tinha uma tarefa difícil pela frente, e ele de bom grado deixou as altas esferas, diz Humberto de Campos, e se aproximou do planeta Terra, onde renasceria o seu protegido Laio. Diz lá na crônica, que Jehu foi visitar desde o nascimento de Laio aqui na Terra, nessa nova reencarnação, beijou o seu protegido ali, recém-nascido.
auxiliou a mãe com os primeiros problemas naturais do desenvolvimento do corpo. Isso, Humberto de Campos está querendo dar uma ideia para nós, meus amigos, de qual é a presença desses protetores espirituais desde o nosso renascimento aqui na Terra. Diz então que ele velou pelos sonhos daquela criancinha, né, o espírito reencarnado, para livrá-lo de perturbações espirituais, ajudou nos primeiros movimentos ali daquele corpinho, inspirou a mãe na primeira oração. Olha os detalhes que Humberto de Campos destaca, nos mostrando a presença amiga a todos os instantes. E tudo então caminhava muito bem, até a mocidade de Laio, quando tudo se transformou. Jeru, preocupado, observou que Laio regredia, voltava nos mesmos erros da existência passada. Fugia da vigilância fraterna dos pais e começou a se entregar aos vícios novamente. Jeru, então, atento, inspirava a ele que procurasse um trabalho, porque o trabalho poderia auxiliá-lo a desenvolver responsabilidade, a desligar-se um pouco daquelas atitudes infelizes, mas não adiantava. Laio gastava todo o dinheiro dos pais, procurou o álcool, o jogo, contraiu sífilis, e a sua mãe, tomada de um profundo desgosto ao ver o filho, que não correspondia às suas expectativas, ela foi sendo tomada de uma angústia, de uma aflição, ao perceber a ingratidão do filho, e desencarnou. Aquele anjo protetor percebia a importância de se dedicar intensamente, porque a situação se agravava. E ele então o que fez? Inspirou amigos de Laio para conseguir um trabalho a ele. Olha outro ponto interessante dessa história. O anjo da guarda, às vezes a gente pensa que os espíritos atuam diretamente, não é bem assim, né? A ação deles é a nível de sugestão, de inspiração, e às vezes de formas indiretas, porque como Laio não recebia o auxílio diretamente, eles buscaram amigos desse protegido, foram inspirar outros que pudessem sugerir a ele o trabalho, e esses amigos conseguiram um trabalho para ele. Então, para a gente perceber a ação, né, desses protetores espirituais, que muitas vezes nem percebemos, estão agindo a nosso favor. Mas Laio fugia às obrigações, não era aquela pessoa responsável com o trabalho, criticava, caluniava a empresa, que era uma empresa idônea. Em pouco tempo ele acabou se casando e mesmo assim nada mudava. Ele desrespeitava a esposa, tratava-a com violência, com desconfiança, e ainda tiveram 3 filhos. E aí aconteceu um problema, porque mesmo com os filhos, Laio não modificava o seu comportamento. E ele começou, o anjo guardião começou a perceber que a influência dele era muito prejudicial para as crianças. Ele estava influenciando de forma negativa os filhos. Foi então que o anjo da guarda percebeu que não dava para continuar sozinho nessa missão. Olha que interessante isso. Humberto de Campos nos diz que o anjo da guarda foi buscar ajuda com outros espíritos nobres também para auxiliá-lo, já que a missão era pesada, né? E ele então solicita socorro junto aos anjos das necessidades. Aqui a gente percebe, né, as palavras de Humberto de Campos. Quem conhece a escrita dele, ele usa termos assim interessantes para a gente imaginar, né, metáforas, mas para a gente imaginar aqueles anjos que cuidam especificamente, né, das necessidades maiores,
E o que esses anjos fizeram para ajudar? Prepararam para demitir Laio. Aqui é outro ponto interessante da história. Porque às vezes a gente pensa que o anjo da guarda a ajuda dele é sempre de forma positiva, né? Sempre na conquista de algo que nos favoreça. Mas aqui também é positivo. Demissão para ele naquela hora era um choque. Deveria ser aquele momento dele repensar a vida. Era para que ele percebesse que com 3 filhos, a esposa, ele precisaria criar responsabilidade, desenvolver responsabilidade. E mesmo assim não adiantou. Em lugar de melhorar-se, ele acusou a empresa, abriu um processo, exigiu indenizações descabidas e a tentativa não foi proveitosa. O anjo então, Jehu, buscou ajuda com outros amigos da espiritualidade. Ajuda com o serviço de moléstias úteis, outro termo, né, de Humberto de Campos aí. O que é isso? Esses outros anjos conduziram Laio, né, de forma ali que eles têm uma certa ação sobre a nossa vida, fizeram com que Laio contraísse uma enfermidade. Outro ponto que a gente pode dizer, mas como assim? Isso é ajuda? É. Às vezes nós não valorizamos a bênção da saúde do corpo, às vezes nós não aproveitamos as oportunidades que a vida oferece porque temos saúde. Então às vezes é preciso perdê-la para que a gente possa valorizar. Era outro choque, né? Conduziram Laio a enfermidades, ele piorou 100%. Blasfemava contra Deus, começava a pensar em suicídio. E o protetor espiritual então buscou mais uma ajuda. Buscou o trabalho da velhice prematura, outro termo. Alvejaram os cabelos de Laio, enrugaram-lhe o semblante, e nem assim ele cedia. Parecia uma criança ridícula com aparência de velho, diz Humberto de Campos. E aquele anjo Jehu, preocupado, não sabia mais o que fazer para ajudar o seu protegido. E aí então, certo dia, Jehu foi procurado pelo anjo da morte. Termos aí de Humberto de Campos para a gente entender que estava próxima à desencarnação de Laio. E o anjo da morte disse então ao anjo guardião: Jehu, chegou a ocasião da tua retirada, não intercedas por mais tempo, Laio agora me pertence. Mas você, Jehu, pode rogar a Deus uma nova oportunidade para o futuro. Quer dizer o quê? Laio desperdiçara mais uma existência física. Restava agora a esperança de uma nova reencarnação, para que ele pudesse ter novamente outras oportunidades. E Humberto de Campos diz assim, olha que interessante, que quando ele concluiu a história, ou melhor, quando ele escrevia a história, ele concluiu que quase todos os encarnados têm algum traço de Laio. Olha que interessante. Lógico que nós não vamos nos assemelhar a esse rebelde, né, tão intransigente, tão inflexível à ajuda. Mas cada um de nós podemos perceber alguma semelhança em determinado ponto aí com essa personagem. E ele diz que ao passo todos os anjos guardiães têm o mesmo amor, a mesma dedicação, os mesmos sacrifícios de Jehu. Então, com essa crônica, meus amigos, nós percebemos claramente alguns pontos importantes. Primeiro, o trabalho que muitas vezes damos ao anjo da guarda. Não é? Basta imaginarmos essa simples história que narramos. Mesmo que a gente não tenha todos essas formas tão de rebeldia, de intransigência, mas nós sabemos que nós muitas vezes escolhemos caminhos diferentes daquele que o amigo nos sugere. Nem sempre somos
recebemos a inspiração e a colocamos em prática na nossa vida. Então nós damos muito trabalho a esses amigos que mesmo assim nos acompanham incansavelmente, e nós percebemos também por parte deles o amor, o sacrifício que nos dedicam, né? Articulando tantas providências. Então, pessoal, no livro dos Espíritos, para embasar aí a questão, Kardec perguntou na questão número 489, há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E eles disseram, há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio, deixando claro que todos nós temos um anjo guardião, todos nós, sem exceção. E na questão seguinte, o que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? É o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então, anjo da guarda ou espírito protetor é a mesma coisa. E eles disseram que esse amigo espiritual pertence a uma ordem elevada. O que significa isso? A gente precisaria buscar lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec tratou da escala espírita. Na escala espírita, se vocês se recordam, Kardec propôs, junto dos espíritos superiores, a classificação, a distribuição em 10 classes, né, de acordo com a evolução espiritual. E essas 10 classes estão contidas em 3 ordens, 3 grandes grupos. Na base inferior, ele chamou de espíritos imperfeitos, nós, né? Na base intermediária da evolução, ele chamou de bons espíritos. E na ordem de cima, espíritos puros. Quer dizer o quê? O nosso anjo da guarda não pertence à mesma ordem nossa, espíritos imperfeitos. Eles são bons espíritos, pelo menos. Lógico que a gente não precisaria ter um espírito puro de anjo da guarda, mas bons espíritos. E quando se diz bons espíritos, não é espírito bom, porque às vezes a gente diz assim, essa pessoa é boa. Quantas pessoas boas na Terra, né? Tem muitos. Mas bons espíritos é uma nomenclatura que Kardec usou para se referir àqueles que já avançaram em inteligência e em amor. Já estão acima de nós, da nossa evolução. Então imaginem o que é esse amigo que nos acompanha desde o nascimento até a morte, e sendo um espírito mais evoluído que nós, com certeza. E Kardec perguntou, então, ele faz várias perguntas, né, nesse tópico sobre os anjos guardiães. Ele perguntou, interessante, se um pai ou se uma mãe poderia ser um anjo da guarda. É interessante a pergunta, porque o pai e a mãe amam muito seu filho. Então, pela lógica, né, daria a entender que poderia ser um anjo da guarda, que protegesse depois da desencarnação, né, do pai ou da mãe, que voltasse para ser o anjo da guarda. Os espíritos disseram assim, olha, até poderia, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais. Porque o pai ou a mãe, apesar de amarem muito o filho, não tem a evolução de um anjo da guarda. Nós temos ainda muitas imperfeições, né? Nós ainda não sabemos lidar com tranquilidade nos momentos mais difíceis da vida. Às vezes esse pai e essa mãe não saberia orientar de forma correta aquele protegido, por mais que o amasse. Então, um pai e uma mãe poderia ser juntamente com um anjo da guarda que o assistiria, né? E aí na questão 491, totalmente ligado a isso, Kardec perguntou, e qual a missão do espírito protetor? Eles disseram, a de um pai com relação aos filhos. Novamente a ideia do pai. Olha que interessante que os espíritos disseram. A missão do anjo da guarda assemelha-se à de um pai, de uma mãe. Por quê? Como que nós, pais e mães,
naquela primeira infância, é o momento de imaginar isso. Na primeira infância, a criança depende totalmente dos pais, não é? A criança não sabe andar sozinha, não sabe se expressar, não tem ainda, né, o pensamento desenvolvido, os órgãos do corpo estão em desenvolvimento. Então, naquela primeira infância, principalmente, a figura do pai e da mãe é essencial para proteger, né, para assegurar a estabilidade, a vida da criança. Transportemos isso para nós e os anjos da guarda. Nós somos quais crianças espirituais. Nós estamos naquela fase que não dispensamos a ajuda desses amigos. Nós não conseguimos nos manter sozinhos ainda, né? Porque se não fosse a presença desses benfeitores, muito provavelmente estaríamos em piores condições. Mesmo que a gente erra muito, mas muitas vezes o amparo dele nos ajudam demais, e às vezes a gente nem percebe. Então, por isso que eles disseram que a missão se assemelha com os pais. E aí eles dizem, a missão de guiar o seu protegido pela senda do bem. Lógico, o anjo da guarda só vai nos inspirar para o caminho do bem, mas nem sempre a gente segue. Liberdade, livre-arbítrio, que Deus respeita. Auxiliar com seus conselhos, que é a inspiração. O anjo da guarda, nós não vamos ouvir a voz deles. Às vezes a gente pensa, né? Por que não ouvir? Eles vão nos inspirar, é aquela ideia que chega, é aquela coisa lá no íntimo da alma que a gente fala, eu acho melhor assim. E é uma sugestão às vezes desses amigos, principalmente se agimos no bem. Consolar nas suas aflições. Olha que ponto importante. Quem de nós, creio que a maioria já passamos aquelas fases duras da vida, aqueles momentos que parece que a gente não tem forças para enfrentar a prova. Eu já passei, imagino que muitos já passaram. Naquela hora a gente diz, eu não tenho força para suportar isso. E nós parece que somos carregados nos braços. Esses amigos atuam fortemente nessas horas, para nos dar forças, para nos amparar, para que a gente enfrente aqueles momentos difíceis. Por isso eles dizem também, levantar o ânimo nas provas da vida. Porque quantas provas nós estamos sujeitos a todo instante. De repente surge aquela prova difícil. Às vezes a gente se abate, desanima, quer desistir de tudo, mas esses amigos estão lá. Aguenta um pouco mais, força, tenha fé, inspirando, protegendo, envolvendo com seu amor. Mas esses amigos também podem se afastar de nós. Não sei se todos já leram isso. Porque eles vão, como nós vimos na crônica narrada há pouco, né? Eles vão nos ajudar insistentemente, sempre. Mas se nós mantemos como laio da história aquela postura de rebeldia, de recusa da inspiração, se nós preferimos ouvir a voz dos espíritos que ainda estão infelizes, inferiores, que querem que nós estejamos como eles, então o que eles fazem? Temporariamente se afastam. Eles se afastam por quê? Vamos recordar a parábola do filho pródigo rapidamente. A parábola do filho pródigo diz que o pai recebeu do filho um pedido de que ele queria sua parte da herança. Aquele pai sabia que não era a melhor escolha do filho, e mesmo assim ele deu a parte do filho. O filho foi, aproveitou do dinheiro enquanto tinha, viveu, né, nos prazeres da vida e gastou todo o dinheiro. Quando acabou o seu dinheiro, ele começou a passar fome, comia comida dos porcos. Então ele, caindo em si, diz o Evangelho, pensou, os servos de meu pai têm vida melhor que a minha, eu vou voltar. Então essa história do filho pródigo mostra essa questão
desse afastamento temporário dos amigos espirituais, para nos deixar aprender com a dureza das provas, da lição que nós escolhemos. Então nós vamos escolher o caminho errado, vamos colher a dor por consequência, e aí nós vamos entender que aquele não era o melhor caminho. Mas, dizem os Espíritos, basta que nós o chamemos para que eles voltem rapidamente. Então eles vão nos deixar experimentar a prova que nós escolhemos, os prazeres, as facilidades, as viciações, mas quando sentirmos que não foi bom, se nós o chamarmos pela prece, eles voltam rapidamente. Os Espíritos nos orientam também que nós deveríamos desenvolver o hábito de conversar com eles. Quem de nós faz isso às vezes? Acho que são poucos, porque será que nós temos esse hábito tão importante, conversar com esses amigos, na hora da oração, da meditação? Coloquemos para eles as nossas dificuldades, peçamos a ajuda nos seus conselhos. Lógico que é aquela inspiração sutil, a gente precisa ter, uma habilidade de perceber, não vão deixar claro o que devemos fazer, mas eles não se cansam, eles dizem que nós devemos interrogá-los quanto nós precisarmos. E é interessante, pessoal, que eles nos conhecem bem. Aí a gente poderia pensar assim, Bom, é um anjo da guarda, é um espírito elevado, ele vai ver o quanto eu sou imperfeito, o quanto que eu erro, eu vou ficar com vergonha, Ele vai saber das minhas fraquezas, ele sabe. Mas eles não nos olham com o olhar de censura, eles não nos olham criticando, apontando os nossos erros, eles têm aqueles olhares amorosos como Jesus tinha para com a humanidade. Aquele olhar de compreender que a vida aqui não é fácil. Eles já passaram por isso, lembremos disso. Esses amigos que hoje auxiliam, também um dia estiveram na nossa condição, dependendo da ajuda de outros. Então a gente deveria ter esse diálogo, abrir o coração, pedir ajuda e nos prepararmos, para estarmos mais atentos para a inspiração boa que nos chega. Mas algumas pessoas poderiam perguntar, como já comentamos, por que a ação deles não poderia ser mais perceptível? Por que a ação deles é oculta, ela não é ostensiva, a gente não percebe claramente? É fácil responder isso, para deixar para nós o mérito da escolha. Se a nós ouvíssemos a voz deles dizendo, olha, faça isso, qual o nosso mérito? Nós estamos recebendo claramente a voz deles, não teríamos, nós não avançaríamos espiritualmente falando. Então esses amigos vão sugerir sutilmente, vão nos acompanhar em todos os instantes, mas vão deixar sempre a decisão final para nós, não nos esquecendo que eles nos advertem do perigo, porque às vezes se aproxima um momento de uma prova mais difícil, ou então pela nossa negligência, eles estão percebendo que a gente vai se comprometer ainda mais. Nessas horas eles redobram a atenção para nos amparar, auxiliar de todas as formas. Mas nós não podemos ficar dependentes deles. Não é esperar só a inspiração, nós temos que agir por nós mesmos. E para retratar isso, tem uma lição de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição número 100, chamada Auxílios do Invisível. E Emmanuel vai comentar sobre uma passagem que está no livro Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, para quem não conhece, é uma narrativa do que os apóstolos fizeram depois que Jesus voltou para a pátria espiritual. Eles continuaram o trabalho do Cristo. E então narra Emmanuel, ele busca uma passagem quando Pedro, o apóstolo, ele estava preso. E diz assim em Atos, capítulo 12, versículo 10. E depois, e um detalhe, quando Pedro estava preso,
ele recebe a visita de um anjo da guarda. Esse anjo vai estar ali junto de Pedro para ajudá-lo a se libertar da prisão injusta, porque a missão de Pedro precisava continuar. Então diz assim: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, passarem o anjo e Pedro, estavam juntos. Depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, abriu a porta da cadeia. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Emmanuel, com a sua sabedoria, busca esse trecho para dizer o quê? Olha que detalhe importante: o anjo ajudou Pedro de forma perfeita, libertou-o da prisão, caminhou com ele dentro da prisão para não ter problemas ali com os guardas e tal, caminhou uma rua com ele e desapareceu. Por quê? A partir dali, Pedro precisava voltar ao seu livre-arbítrio, às suas escolhas, às suas decisões. Então é isso que Emmanuel quer destacar, que nós não podemos ficar dependentes deles. Eles vão agir na nossa vida, como esse exemplo de Pedro, mas depois nos deixam entre aspas, no sentido de que deixam as escolhas, né? Então Emmanuel diz assim: é imprescindível não se vicie o crente, quer dizer, ficar viciado nessa proteção, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Ou seja, não vamos esperar que eles resolvam todos os nossos problemas, é lógico. A gente pede a inspiração naqueles momentos difíceis, principalmente, eles nos ajudam, mas aí a gente precisa agir, precisamos ter a iniciativa, precisamos buscar os caminhos melhores por nossa escolha. Mas nós sabemos, né, que mesmo com toda essa ajuda, nós também escolhemos às vezes o caminho pior, fazemos más escolhas. E é interessante que os Espíritos dizem que esses anjos da guarda não se afligem como os pais terrenos, porque já que comparou com a missão dos pais, imaginem um pai aqui na terra, né? Nós que somos pais, mães, educadores, quando um filho está num caminho mau, nós somos tomados, né, de uma aflição, de uma angústia, de um desespero até. A gente fica tenso, preocupado, porque quer o melhor para ele. Mas o anjo da guarda, apesar de nos amar tanto, eles dizem assim: eles lastimam os nossos erros, mas não se desesperam. E é lógico, não é que não nos amam, eles não se desesperam. Por quê? A questão 503 do Livro dos Espíritos responde: ele sabe, quer dizer, o anjo guardião, ele sabe que há remédio para o mal, e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, como o laio da história, ele sabe que se nós estivermos refratários ao auxílio que nos oferecem, infelizmente somos nós que vamos sofrer. Eles nos amam, eles prefeririam que nós ouvíssemos os conselhos amorosos, mas se nós não queremos, se eles insistem e nós não queremos, eles não vão se desesperar. Eles sabem que o amor de Deus oferecerá outra reencarnação, aí a gente tenha outra oportunidade. Um outro ponto interessante é a questão, pessoal, do espírito familiar. Muitas pessoas às vezes confundem, porque existe o anjo da guarda, ou espírito protetor, e os espíritos familiares, porque pertencem à nossa família. Mas, qual o detalhe? Por mais que eles querem nos ajudar, nem sempre vão nos ajudar com eficiência. Sabem por quê? Eles nos amam muito, querem o nosso bem. Mas esses amigos, esses familiares queridos, às vezes não avançaram tanto espiritualmente para ajudar com eficiência. Porque vejam,
Às vezes, a nossa vida está preparada uma prova difícil, uma doença, um revés financeiro, uma dificuldade qualquer aí. Faz parte da nossa programação reencarnatória. E esses amigos familiares, eles vão querer eliminar todas as dores da nossa vida, não é? Eles do lado de lá e nós aqui, eles não querem deixar a gente passar por nenhum problema. E não é o melhor para nós. Então, por isso que o espírito familiar, por mais que ele queira nos ajudar, muitas vezes ele não tem a visão de espírito imortal. Precisa enxergar lá na frente. Precisa ver que hoje a dor, às vezes, é um recurso bendito que Deus se utiliza para nos fazer crescer espiritualmente. Então, esses amigos podem nos ajudar, vão nos ajudar, mas não com a eficiência de um anjo da guarda. Outra coisa interessante é que existem protetores espirituais também para as coletividades, não só para as pessoas. Existe um protetor espiritual para uma cidade, para um país, né? Não sei se todos já ouviram, nós temos no Brasil um protetor espiritual que é o anjo Ismael. Quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é belíssimo, né? Mostra essa história do Brasil vista pela visão da espiritualidade, né? A história do Brasil pelo ângulo da espiritualidade. Ismael é um espírito em contato com Jesus constante, recebe as ordens do Cristo e comanda essa nação. Caminhando aqui para o nosso encerramento, quero trazer aqui mais uma mensagem para a gente encerrar de Emmanuel, a mensagem chamada Mensageiros Divinos, que está no livro Religião dos Espíritos. E ele diz assim: ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzam. Lógico, se a gente parar para pensar, todas as vezes que nós tomarmos uma boa decisão, todas as vezes que nós fizermos um trabalho no bem, tenhamos a certeza que nós fomos inspirados por esses amigos. E o que acontece muitas vezes é que a gente nem se lembra deles. Às vezes a gente diz: nossa, que boa ideia eu tive, né? Como que eu agi bem agora, que bom que eu tomei essa decisão. Tudo nós, né? Eu fiz, eu escolhi, eu decidi. E esses amigos são tão discretos, né? São tão amorosos, que eles se apagam para que fique o mérito para nós. Eles ficam felizes que a gente acerta. Eles não esperam que a gente fique agradecendo: muito obrigado por eu ter recebido a tua inspiração. Eles se alegram com as nossas boas escolhas. E diz Emmanuel ainda: sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Quer dizer o quê? Esses amigos amorosos sabem que nós temos muitas imperfeições, não nos julgam, não nos criticam, mas eles precisam nos acordar para isso. Eles vão projetar luz, quer dizer o quê? Eles vão nos mostrar para que a gente perceba as imperfeições que temos, porque um dos trabalhos maiores que temos aqui é nos melhorarmos. Eles vão projetar luz na nossa consciência para percebermos onde precisamos atuar em nós. Eles vão nos despertar onde está o trabalho maior da nossa reforma íntima. Porque se nós não reconhecemos, como que nós nos melhoramos? Não é? Tem pessoas que às vezes ainda não conseguem perceber os erros que têm. Então está naquela fase ainda que nem reconhece. O importante é reconhecer para que a gente passe a trabalhar, né? E diz ainda Emmanuel: se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas
sustentando-nos na humildade e no serviço, com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Quer dizer o quê? Naquelas horas duras da vida, que nós dizemos assim: que injustiça fizeram comigo. Não é injustiça. Nós sabemos que se a gente sofre algo, não é injustiça. Temos alguma necessidade, buscamos de alguma forma aquilo. Mas naquelas horas mais difíceis, que a gente é agredido, que nós somos caluniados, que nós somos, perseguidos de várias formas, vem aquela vontade de revidar, aquela vontade de dar o troco, pagar na mesma moeda. Esses amigos nessas horas vão nos envolver com o seu amor, nos ajudando, como diz Emmanuel, a recompor as nossas energias, ou seja, nos ajudar a acalmarmos aquele momento de tensão, para que a gente tenha serenidade, para que a gente busque naquelas horas a fé em Deus, para que a gente exercite o perdão, que é tão difícil, e a fé, para mantermos resignados diante desses momentos difíceis. E ele ainda diz: e sobretudo, diante de toda ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos, Jesus, que expirou no madeiro, por resistir ao mal em suprema renúncia, entre a glória do amor e a bênção do perdão. Ou seja, esses amigos, nessas horas duras, vão nos levar a pensar em Jesus. Porque se Ele, que nada devia, aceitou a cruz que oferecemos a Ele, por amor a todos nós, por que nós não vamos carregar a nossa cruz? Passar por esses momentos difíceis da vida com a atitude de um cristão, que perdoa, que tolera, que compreende que não há injustiça. E na Revista Espírita, de janeiro de 1859, a Revista Espírita, que tem tanto material tão importante também, às vezes a gente deixa de lado, Na Revista Espírita, então, tem uma mensagem de São Luís e Santo Agostinho, que eles dizem assim: é uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece, aqui ele faz uma pergunta para nós, não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros, olha só, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra. Então quer dizer, imagina aquele amigo que você mais considera, o amigo das confidências, amigo de todas as horas. Esses protetores espirituais nos amam muito mais do que esses verdadeiros amigos. Então eles dizem ainda, onde quer que nós estejamos, vejam bem, nos cárceres, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão, sempre estarão conosco. Basta que nós estabeleçamos a comunicação com eles, que sejamos dóceis às suas santas inspirações. Então eu creio que diante disso, só nos resta dizer da nossa gratidão imensa a Deus e a esses amigos verdadeiros que nos amparam silenciosamente, mesmo que muitas vezes esqueçamos deles. Uma boa noite para todos, muita paz e que busquemos mais esses amigos verdadeiros. Enquanto o Dorvanil se prepara para vir aqui fazer a oração final, nós queremos apenas reforçar o que falamos de início, No próximo domingo, dia 6 de agosto, aniversário da casa, não esqueçam, às 9 horas da manhã, doutor Aguinaldo Vasconcelos, de São José do Rio Preto.
E às 19h30, o Dorvanil lançando o seu livro, tá bom? Está feito o convite mais uma vez para todos vocês, e chamem os familiares, por favor. Então, boa noite a todos. Antes de fazermos a nossa oração, como estamos fazendo divulgação do lançamento do livro, digo que o título da qual estão todos curiosos para saber o que significa o título, vamos dizer que a palestra teria como título O Berço Quebrado, 3 pontinhos, e isso faz sentido. Venham todos no próximo domingo para ver conosco se realmente o título do livro e a nossa explicação tem sentido. Vamos, nesse instante, agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, assim como agradecer a esta casa acolhedora, o hospital que cura as nossas almas, dizendo-nos qual o nosso melhor procedimento diante da vida, diante de nós mesmos, diante do Pai, o Criador. Nesse instante em que estamos encerrando a nossa reunião, nesse instante em que haveremos de estar agradecidos por tudo quanto recebemos, através das informações que o Paulinho nos trouxe na noite de hoje, mostrando-nos que somos caminheiros no caminho da evolução e que os nossos passos devem ser olhados por nós mesmos, para que assim os tropeços não nos arranhem tanto durante a existência. Oremos agradecendo por tudo a todos aqueles com problemas maiores do que os nossos, para os nossos problemas também, que possamos reconhecer que o caminho existe, mas a caminhada é de cada um de nós, passo a passo. Passo imperfeito, passo perfeito, mas que haveremos de chegar um dia na condição de espírito elevado. Este é o objetivo de Deus ao criar-nos como individualidades pensantes com sentimentos e tendo colocado em nós, na nossa consciência, as suas leis.
E é justamente na oração que fazemos ao final da nossa reunião, de agradecimento por tudo que recebemos, é que vamos tensionar, guardar para nós aquilo que a oração fala a cada um de nós, no sentido de convivermos melhor com os nossos companheiros de jornada e conosco mesmos. Porque a oração diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia, e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Vivamos isto para nós mesmos. Que Deus abençoe a todos nós nesse instante, aqui presentes, aqueles nos lares, por toda a nossa cidade, o nosso boa noite. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado a todos que aqui vieram para esse congraçamento espiritual. Boa noite e obrigado.